Fala, seus jipironas! Depois de ver toda a base do sistema respiratório, agora é momento de ver os medicamentos do sistema respiratório, que é o que realmente importa aqui pra gente entender sobre os fármacos. Mas primeiro vocês precisavam aí da base. E primeiro medicamento aqui que eu quero mostrar pra vocês, a gente vai ver aí os expectorantes. E a gente vai organizar aí de A a Z os medicamentos. Primeiro a gente vai começar com a acebrofilina. A acebrofilina, ela é um expectorante, óbvio isso, né? Ela tem três principais funções: broncodilatação, fluidificação do muco e a expectoração. Essa fluidificação do muco e essa expectoração, elas fazem parte da própria expectoração. Fluidificação e expectoração meio que elas andam junto, porque o expectorante não é que ele vai pegar o muco, o catarro ali e jogar ele para fora. O que ele vai fazer é facilitar a expulsão do catarro pelo próprio mecanismo de defesa, pelo próprio processo fisiológico aí, o mecanismo de defesa, como já expliquei na aula anterior. A acebrofilina, ela tem esse efeito de broncodilatação porque dentro desse medicamento, a acebrofilina, ela também tem a teofilina. Então, ela é a junção de dois fármacos, podemos assim dizer. Ela é a junção ambroxol mais teofilina. O ambroxol aqui, ele vai ter um efeito de expectoração, ele é um expectorante, e a teofilina, ele é um broncodilatador. Para explicar melhor aqui para vocês, lembra que eu tinha explicado todo aqui o seu percurso do ar, anatomia, etc. O bronco, ele tem um calibre dele normal. O que pode acontecer em algumas enfermidades é a obstrução desse calibre, ou seja, ele fica menorzinho. Então, quando o ar vai descendo, né, fazendo o seu percurso, aqui pode acontecer uma obstrução, impedindo com que o ar chegue de forma adequada aos alvéolos e que vai diminuir aí o seu poder de fazer troca gasosa, ou seja, o ar está aqui fazendo seu percurso e aqui por uma obstrução ele vai ser impedido de chegar de forma adequada nos alvéolos. Então, o que a acebrofilina faz, né? Na verdade, a teofilina, que lembrando, a acebrofilina basicamente é a junção de ambroxol com a teofilina. Teofilina, ela vai fazer a broncodilatação, ou seja, o calibre está aqui menor, vai passar menos ar e ela vai vir e dilatar esse calibre, solucionando a obstrução dos brônquios, facilitando a entrada de ar de novo, fazendo com que o corpo volte a um estado de equilíbrio, solucionando então as enfermidades que causam obstrução dos brônquios ou dos bronquíolos, como por exemplo uma asma. A acebrofilina, aqui a gente vai ter ela em algumas apresentações. Uma é de 10 mg por ml, outra é de 50 mg por ml, né? A gente tem também a de 25 mg por 5 ml. Só que, o que eu quero explicar aqui para vocês, que 10 mg por ml e 50 mg por ml, eles são os mesmos. Por quê? Se aqui a gente está vendo a concentração por ml e aqui a gente está vendo a concentração a cada 5 ml. Se eu pegar 50 e dividir por 5, vai dar 10. 10 vezes 5, 50. Então, a concentração aqui é a mesma. E muita gente se confunde nisso. E você não vai se confundir com isso, tá? Sabendo disso, a posologia dele para adultos é de 10 ml de 12 em 12 horas. Pode passar aí 10 ml de 12 em 12 horas. Agora, a concentração pediátrica dele é de 25 mg por 5 ml. Eu não me recordo, não me lembro de ter visto 5 mg por ml, mas pode ter também, né? Você pega 25, divide por 5 e vai dar 5. Você tem que ter em mente que é o mesmo. Se por acaso você vê isso aí, ele é o mesmo. Para crianças aí de 6 a 12 anos, a posologia dela vai ser também de 10 ml de 12 em 12 horas. 3 a 5 anos, a posologia vai ser de 5 ml de 12 em 12 horas. E agora as crianças de 2 a 3 anos, a dose é de 2 mg por quilograma dividido por 10. Essa daqui é a fórmula que você tem que usar para calcular a dose para crianças de 2 a 3 anos. Então, vamos supor que temos uma criança de 5 kg. Você vai pegar 5, multiplica por 2, que vai dar 10, e divide por 10, que vai dar 1. Ou seja, 1 ml é a dose que você tem que dar de 12 em 12 horas. Vamos ver aqui, uma criança de 15 quilos, colocamos aqui 2 miligramas, né? No caso seria 2 miligramas vezes o peso, que vai ser 15, dividido por 10. 2 vezes 15 é 30, dividido por 10. 30 dividido por 10 vai dar 3, ou seja, 3 ml de 12 em 12 horas. Essa formulazinha você pode começar tanto com peso direto ou tanto com a miligrama direto, tá? Não tem problema não, desde que o cálculo seja feito dessa forma. Lembrando que a gente está falando aqui da concentração de 10 mg por ml
ou na concentração de 50 mg a cada 5 ml. E como a gente já vimos, isso aqui é o mesmo, tanto 10 mg por ml quanto 50 mg por 5 ml. Se por acaso estiver diferente, aí já outra fórmula, já não é mais essa, mas provavelmente você nunca vai ver de outro jeito, né? Dessa forma que você vai ver no balcão de farmácia. E agora falando sobre um pouco das interações, a acebrofilina, ela tem algumas interações que podem diminuir a sua efetividade, que podem causar intoxicação, que podem aumentar a sua duração e que podem diminuir a sua duração. Primeiro de tudo, a gente vai ver aqui quais são as interações que podem diminuir a sua efetividade. A diminuição da sua efetividade pode ser feita com interações com medicamentos, por exemplo, como a carbamazepina, esses que são anticonvulsivos, né? Carbamazepina, fenobarbital e fenitoína. E também alguns sais de lítio, é usado aí para depressão, transtorno bipolar, para doenças aí de alteração do humor. Sais de lítio aqui vai ser carbonato de lítio, muito utilizado aí para esse tipo de tratamento. Então, se um cliente seu, ele usa algum desses medicamentos, alguns anticonvulsivos ou alguns sais de lítio, né, principalmente o carbonato de lítio, é normal se evidenciar uma baixa da sua efetividade. Então, se uma pessoa tem um efeito muito bom da acebrofilina e o outro nem tanto, esse aqui pode ser um dos motivos, né? Essa interação pode ser um dos motivos dele não sentir tanto o efeito assim da acebrofilina. E também uma interação que pode diminuir a sua efetividade, esse aqui é um uso concomitante, ou seja, que é usado juntos na mesma hora, é o salbutamol e a isoprenalina. Esse isoprenalina aqui provavelmente você nunca vai ver no balcão de farmácia, mas é bom evidenciar esse salbutamol. Essa interação pode diminuir a efetividade da acebrofilina. Lembrando que isso aqui é o uso concomitante, ou seja, quando é usado na mesma hora. E tudo isso acontece por conta da metabolização hepática. Agora a gente vai ver as interações que podem causar intoxicação. Esses medicamentos também têm que ser usados de forma concomitante com alguns antibióticos, por exemplo, norfloxacino, ciprofloxacino, que esse norfloxacino e ciprofloxacino é da classe dos quinolonas, né? Também vai entrar aí alguns das classes do macrolídeos, como eritromicina, por exemplo, e também alguns medicamentos aí para tratamento gastrointestinais, como a cimetidina, ranitidina, essa ranitidina que nunca mais eu ouvi, famotidina aí também, e um medicamento chamado ipriflavona e outro chamado diltiazem. Diltiazem aí utilizado para tratamento de hipertensão. Então, se seu paciente aí, né? Se seu cliente está fazendo tratamento com norfloxacino, ciprofloxacino, geralmente esse norfloxacino e ciprofloxacino é utilizado aí para tratamento de infecção urinária. Tiver tomando aqui cimetidina, ranitidina, vai poder acontecer uma intoxicação. E essa intoxicação acontece por um retardamento na eliminação do medicamento. Então, se uma pessoa tomar de forma junta esses medicamentos, pode acontecer uma intoxicação por conta que esses medicamentos eles retardam a eliminação da acebrofilina, ou seja, ela vai ficar circulando aí mais tempo e é aconselhável que você ajuste a dose, né? O horário da dose ou a dose mesmo em si. E quase que eu esquecendo aqui do halopurinol. Então, se uma pessoa também tem ácido úrico, né? Tá tratando aí o ácido úrico com halopurinol, pode-se ter uma intoxicação do acebrofilina. Agora, algumas interações que aumentam a duração do medicamento, e essas interações aqui é com a alimentação, seria o aumento da duração, seria principalmente com a alimentação rica em carboidrato. Então, se uma pessoa aí come muito arroz, come muita massa, ela pode ter um aumento da sua duração, né, do medicamento. E o que diminui a duração do acebrofilina é uma alimentação rica em proteínas. Então, se tem uma pessoa aí que come muita carne, churrasco, pode acontecer uma diminuição da duração desse medicamento. E essas são as principais coisas que você tem que saber sobre a acebrofilina.